sou a Bia Lacerda, sou professora do Estúdio de Dança Elaine Lacerda em Osasco e estamos aqui para mais uma aula das nossas aulas teóricas aqui da pausa da quarentena, né? Hoje eu vim falar sobre balés de repertório. Na verdade, eu vim explicar um pouquinho sobre o que são, como surgiram, qual é a sua estrutura, quem participa, como chama quem participa, esse tipo de coisa. Mais pra frente a gente vai ter alguns vídeos em que eu vou explicar, eu ou outros professores vão explicar a história, vamos explicar um resumão assim do que se passa em alguns balés, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, os balés de repertório, eles são aqueles balés famosos que muita gente conhece, inclusive pessoas que não fazem balé, que não entendem. Por exemplo, Quebra-Nozes, O Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida, Don Quixote, certo? Eles são considerados balés clássicos e eles foram criados lá nos primórdios da história do balé, revolucionando essa modalidade. E em uma época em que o balé estava perdendo um pouquinho do seu espaço, o balé estava decaindo. Quando eles foram criados, eles eliminaram tradicionais máscaras, perucas, declamação de poesias, também tinha canto, ópera junto. A única coisa que ficou foi a dança e a orquestra, que em muitos casos hoje em dia a gente não tem muito, mas nos grandes teatros, nas grandes apresentações é feito com orquestra também. Além disso, também foi criada a divisão dos espetáculos. Então, os balés de repertório eles são divididos em atos e em cenas que são apresentados, e também tem muito mais precisão de movimento, interpretação dramática, e o objetivo é sempre contar uma história para o público. Então isso difere um pouquinho do que era antes disso, que a gente chamava de ópera-balé, eles chamavam. Eu fiz um vídeo já, é o primeiro vídeo, aula número 1 aqui do nosso canal. Se vocês quiserem voltar lá para entender a história do balé, desde o comecinho até mais ou menos os dias de hoje. O primeiro balé de repertório foi La Fille Mal Gardée, ou La Fille Mal Gardée, que significa a filha mal guardada. Ele foi encenado em 1789 e ele conta a história de uma viúva muito rica que luta para cuidar da filha, para que ela não seja enganada para roubarem a fortuna deles. Os repertórios eles ganharam força a partir do século XIX no romantismo. Foi uma época muito boa para o balé, para os balés românticos. Eles contavam histórias leves de seres também mágicos como fadas, bruxas ou inspiradas na visão dos europeus sobre a cultura do Novo Mundo. La Sylphide foi gravado em 1832, conta a história de um escocês que se apaixona por uma sylphide, uma espécie de uma fada mitológica grega, e por causa disso passa por uma série de desventuras. Então, como eu disse, alguns balés existiam seres mitológicos, o La Sylphide foi um dos primeiros também, então ele tinha essa coisa, mas sempre misturado com pessoas reais, com camponeses ou com pessoas da corte. Esse balé, ele inovou o tema, inovou o figurino, ele introduziu os titis românticos, aquelas saias, né, mais caidinhas assim, não é aquele tutu-prato, titi-prato, que é o durinho, e também as sapatilhas de ponta que foram usadas pela bailarina Marietta Glione. Isso também tá lá no nosso vídeo de história do balé, tá bom? Quem quiser dar uma passadinha lá. Em 1841 foi lançado o balé Giselle. É um balé muito famoso, quem aí já dança já deve ter ouvido falar dele. Ele é considerado até hoje um dos balés mais difíceis e é um balé muito apresentado. E em 1862, Marius Petipa, também tem a história dele lá no vídeo da história do balé, ele criou a Filha do Faraó, uma fantasia com cobras venenosas e múmias que arrebata o público. 1869, também Marius Petipa estreou Don Quixote, baseado na obra de Miguel Cervantes, né, no livro dele. Eu me arrisco a dizer aqui, me atrevo a dizer no vídeo, que é o meu balé preferido da vida, talvez meio assim com Corsário, mas é meu balé preferido, acho muito divertido, acho engraçado, cômico, acho bonito as partes que são mais sérias. Enfim, 1877 é lançada a primeira versão do Lago dos Cisnes, com música de Tchaikovsky, que é super famoso, também tá lá no vídeo da história do balé.
e cuja versão final do Lago dos Cisnes só seria apresentada em 1895, então quase 20 anos depois. A parceria entre Petipa e Tchaikovsky, uma parceria muito famosa aí, né, renderia outras duas grandes obras do repertório, A Bela Adormecida, em 1890, e o famoso Quebra-Nozes, em 1892. Ele foi inspirado na obra The Nutcracker and the Mouse King, então O Quebra-Nozes e o Rei Rato, do autor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Com elementos muito bem definidos, figurinos de tule ou sapatilha de ponta, cenários muito grandes, música muito bonitas, muito marcantes, divisão dos espetáculos por cenas e atos, são algumas das maiores diferenças entre o balé que veio anteriormente aos balés de repertório. Ele também contém corpo de baile, que são os conjuntos que se apresentam, e os solistas, que servem para dar vida aos personagens principais, sendo que podem ser os solistas principais do espetáculo inteiro ou solistas de algumas partes, a gente chama de demi-solistas. Às vezes, dentro do corpo de baile, tem os demi-solistas, que não são os principais, mas fazem partes separadas, partes com um pouco mais de destaque. As histórias, elas têm elementos que encantam o público por esse fato de contar as histórias, né, e sobrevivem à passagem dos anos. Então, apesar de serem balés muito antigos, eles ainda sobrevivem e ainda fazem bastante sucesso. São remontados até os dias de hoje, pelas principais companhias de balé do mundo, com as mesmas músicas, as mesmas coreografias, que a gente pode fazer pequenos ajustes de remontagem, que a gente diz, né? Mas até as escolas, os estudantes que têm uma técnica um pouquinho mais avançada, de intermediário para avançado, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de repertório, né? E os elementos desse espetáculo continuam a encantar os públicos hoje em dia, diversas gerações, e eles trazem muito da essência do balé, porque hoje em dia, fora dos repertórios, é muito difícil a gente ter coreografias de balé clássico. A gente costuma usar, e tá bem assim em alta no Brasil, no mundo, os neoclássicos, que são balés que exploram um pouco mais a movimentação do que como era na época do balé clássico. Então, os repertórios, eles são o que mantém a tradição do balé clássico mesmo, raiz, né? Por fim, os repertórios, eles contêm os famosos grand pas, não é? Nós temos as suítes, que são longos pedaços com várias coreografias, que tem muitas escolas, muitas companhias que ainda apresentam, e a gente tem os grand pas. Os grand pas, eles são aqueles pedaços, geralmente uns 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e ele é formado em 4 partes. Então, a primeira parte são os pas de deux. O pas de deux é dançado pela menina e pelo menino, eles dançam junto toda uma primeira música. Quando acaba o pas de deux, nós vamos para a segunda parte, que é a variação masculina. A variação masculina é o solo do homem. Terceira parte, variação feminina. Um pouquinho diferente em elementos das variações dos homens, né? As variações dos homens têm muito salto, muito giro. A variação das meninas é um pouco mais delicada, sempre nas pontas, gente, os grand pas sempre nas pontas, dos repertórios, inclusive. E, por fim, as codas. As codas são aí o encerramento do grand pas, então eles voltam a dançar juntos. São geralmente muito difíceis, têm movimentos e passos que exigem uma qualidade técnica muito grande dos bailarinos. E é onde existem os fouetés, onde são executados os fouetés. Fouetté, para quem não sabe, são giros, né? O tour fouetté, na verdade, são giros muito difíceis tecnicamente, tanto para o menino quanto para a menina. Os meninos, eles fazem também, às vezes, talon, e em quantidade um pouquinho menor. Para as meninas, é muito difícil porque ele é feito geralmente na quantidade de 32 fouetés. Bom, gente, basicamente é isso sobre os repertórios. Logo, vem algum outro professor contar pra vocês resumos dos balés, da história, pra vocês entenderem às vezes melhor. Às vezes fica difícil a gente entender
só assistindo, sem ler um pouquinho mais sobre a história. Mas aproveitem, pesquisem, deixa eu listar alguns balés pra vocês, o que a gente já falou. Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, Bela Adormecida, nós temos também Cinderela, Filha do Faraó, O Corsário, Dom Quixote, Sílvia, um balé lindíssimo, deixa eu pensar, Chamas de Paris, nós temos Arlequinade, um balé com ópera, muito legal, vale a pena vocês verem. Enfim, uma infinidade de balés que vocês podem procurar, tem muito material na internet, gente, aproveitem aí o tempo livre que vocês estão tendo pra pesquisar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que é repertório, pra quem tinha aí essa dúvida. Se vocês tiverem mais pergunta, deixa nos comentários, pode ser no Instagram ou pode ser aqui no canal do YouTube. Tchau e até a próxima! Em 1980... Em 1900...